fui humilhada pela minha sogra no dia da promoção do meu marido na empresa que ele trabalhava, mas o que não imaginava era o segredo que seria revelado naquela noite, e isso mudaria tudo. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. O salão de festas do hotel de luxo estava repleto de gente. Risadas elegantes, taças de espumante tilintando, vestidos sofisticados e ternos impecáveis desfilavam pelo ambiente. A comemoração era em homenagem à promoção de Gustavo, meu marido, agora diretor financeiro de uma das maiores empresas do país. Eu observava com orgulho, vendo-o conversar com os sócios e cumprimentar colegas. Ele havia lutado muito por essa posição. Gustavo sempre foi dedicado, obstinado. Eu via de perto suas madrugadas em claro, os momentos de frustração, as responsabilidades pesando sobre seus ombros. A promoção não foi um presente, foi uma conquista. E eu, mais do que ninguém, sabia o quanto ele merecia aquilo. Eu segurava uma taça de vinho branco, sentindo o líquido refrescante tocar meus lábios, quando a voz cortante de Dona Eunice, minha sogra, chegou aos meus ouvidos, fria como uma lâmina. Essa garota não engana ninguém. Só se casou com meu filho por interesse. Desde que apareceu na vida dele, vive cercada de luxo, mas nunca soube o que é trabalhar de verdade. O golpe foi inesperado, mas não inédito. O pior é que não foi dito em particular. Algumas pessoas próximas ouviram e desviaram os olhos, constrangidas. Meu coração apertou, mas não permiti que ela visse qualquer abalo em minha expressão. Aprendi cedo que a melhor forma de enfrentar uma afronta é não demonstrar fraqueza. Respirei fundo e me virei para encará-la. Ela vestia um vestido de corte refinado, um colar de pedras cintilava em seu pescoço, e o olhar carregava aquela velha superioridade que nunca escondeu de mim. Desde o início, nunca me aceitou. Para ela, eu jamais seria digna de seu filho, e hoje, na festa de sua grande conquista, ela fazia questão de rebaixar minha presença. Boa noite para a senhora também, Dona Eunice, respondi, forçando um sorriso educado. Não se faça de sonsa, Camila. Todos sabem que você se agarrou ao Gustavo para ter uma vida de madame. Nem adianta fingir ofendida, que ela sorriu de lado, satisfeita com a própria provocação. Olhei ao redor e vi algumas pessoas fingindo não prestar atenção, mas os olhares furtivos não negavam que estavam absorvendo cada palavra. Eu poderia ter revidado ali mesmo, poderia ter dito muitas verdades que ela não estava preparada para ouvir, mas escolhi o silêncio. Desde que comecei a namorar Gustavo, Eunice nunca perdeu uma oportunidade de me diminuir. Para ela, eu era uma qualquer que apareceu do nada e fisgou seu filho. Ela nunca quis saber minha história, nunca me deu uma chance. E agora, mesmo em um momento de celebração, fazia questão de reforçar sua visão distorcida sobre mim. Senti um calor subir pelo meu peito. Não era vergonha. Não era raiva. Era uma certeza que se formava dentro de mim, em breve, a verdade viria à tona. O que ela não imaginava era que Gustavo carregava um segredo sobre mim. Um segredo que, quando viesse à tona, faria sua mãe se arrepender amargamente de tudo o que disse. E, naquele momento, olhando para sua expressão triunfante, desejei do fundo da alma estar presente para assistir à sua queda. A festa continuava animada ao meu redor, mas para mim, o tempo parecia ter desacelerado. As palavras de Dona Eunice ainda ecoavam em minha mente, não porque eu duvidasse de mim mesma, mas porque sabia o que estava por vir. Eu poderia ter ignorado o comentário. Poderia ter dado um passo para trás e deixado essa noite passar sem mais desgastes, mas algo dentro de mim queimava. Não de raiva, mas de convicção. Um dia, Eunice engoliria cada palavra com arrependimento. Está tudo bem, amor. A voz de Gustavo me trouxe de volta. Ele havia se aproximado sem que eu percebesse, os olhos atentos e carinhosos. Sorri de leve e toquei seu braço. Está, sim, menti, porque não queria estragar sua noite. Mas ele conhecia minha expressão. Minha mãe disse algo, não foi? Abaixei o olhar por um instante. Não era a primeira vez que ele percebia, mas naquela noite, eu não queria fazer daquilo um problema para ele. Só que antes que eu pudesse responder, senti uma presença ao meu lado novamente.
Ora, filho, estou apenas conversando com sua esposa, disse Eunice, assumindo uma expressão inocente que enganaria qualquer um que não a conhecesse bem. Gustavo suspirou, passando a mão pelo rosto. Mãe, hoje não, que ele disse, a voz firme, mas sem elevar o tom. Você me pede para não falar, mas não me pede para mentir, pede? Todos aqui sabem que Camila não se esforçou um dia sequer na vida. Enquanto você se matava de trabalhar, ela ficava em casa aproveitando os luxos que você dava. Meus dedos apertaram a haste da taça. A senhora sequer sabe quem eu sou, murmurei, tentando manter a calma. Ela soltou uma risada debochada. Ah, querida, eu sei exatamente quem você é. Uma interesseira que viu em Gustavo a chance de mudar de vida. Senti Gustavo se enrijecer ao meu lado. Eu poderia ter respondido com outra provocação. Poderia ter atacado, mas algo melhor surgiu em minha mente. Sorri. Então me diga, dona Eunice. Se a senhora sabe tanto sobre mim, pode me dizer o que eu fazia antes de conhecer o seu filho? Ela piscou, como se não esperasse a pergunta. O que importa? Todos sabemos que você não tinha nada. Então a senhora não sabe. Deixei minha taça na mesa ao lado e cruzei os braços. Eu trabalhava, dona Eunice. Trabalhei desde muito jovem. Estudei enquanto trabalhava. E consegui algo que muitas pessoas nunca conseguiriam. Ela bufou, cruzando os braços. E o que foi, então? Seu filho sabe. Mas acho que ainda não é o momento certo para a senhora descobrir. Os olhos dela se estreitaram. Ela odiava não ter controle da situação. Gustavo apertou minha mão e se inclinou, sussurrando em meu ouvido, quer ir embora? Olhei ao redor. Não. Eu não fugiria. Não. Então, uma nova voz surgiu atrás de nós. Camila? A voz feminina fez com que eu me virasse, e meu coração acelerou. Era uma mulher que eu não via há anos. Uma mulher que sabia exatamente quem eu era. E ali, diante de todos, um novo capítulo dessa história estava prestes a começar. O salão, que antes parecia preenchido apenas pelo brilho dos lustres e pelo murmúrio das conversas elegantes, ficou menor ao redor de mim. Eu me virei devagar, sentindo um frio na espinha ao reconhecer aquela voz. Isabela? Meu tom saiu mais surpreso do que eu gostaria. A mulher à minha frente sorriu, seus olhos brilhando com algo entre nostalgia e mistério. Ela usava um vestido vinho de tecido fino e um colar discreto, mas era impossível não notar a postura firme e a confiança em sua expressão. Quanto tempo, Camila, ela disse, e notei que algumas pessoas ao redor prestavam atenção, percebendo a tensão no ar. Minha sogra, que até então exibia sua superioridade, olhou para Isabela com curiosidade. Vocês se conhecem? Gustavo perguntou, lançando um olhar curioso entre nós duas. Eu respirei fundo. Sim. Trabalhamos juntas no passado. O rosto de Eunice se iluminou com uma expressão de escárnio. Oh, então finalmente saberemos o grande passado de Camila? Ela falava tanto de trabalho, mas nunca mencionou exatamente o que fazia. Na verdade, dona Eunice, acho que a senhora ficará surpresa, Isabela interveio, com um tom quase divertido. Minha sogra ergueu a sobrancelha, desdenhosa. Duvido. Eu não sabia se queria que aquilo acontecesse ali, naquela festa. Mas Isabela sempre foi uma mulher direta. Ela me olhou nos olhos, como se perguntasse silenciosamente se eu queria continuar. Engoli em seco. A verdade sairia uma hora ou outra. Camila não era apenas minha colega, Isabela começou, girando levemente a taça de espumante em sua mão. Ela era uma das melhores em nossa área. O ar ao nosso redor parecia ter ficado mais denso. Área? Que área? Eunice franziu a testa, impaciente. Foi Gustavo quem respondeu antes de mim. Camila era economista. Os olhos de Eunice se arregalaram. O quê? Suspirei, decidindo acabar logo com aquilo. Eu me formei em economia e fui analista financeira em uma das maiores empresas de investimentos do país.
trabalhei duro para chegar onde cheguei. Eunice abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Era visível que ela tentava processar a informação. Ela sempre achou que eu era uma mulher fútil, alguém sem ambição. Saber que eu tinha uma carreira sólida antes de Gustavo contrariava tudo que ela acreditava. E sabe o que é mais interessante? Isabela sorriu, olhando diretamente para Eunice. Camila não apenas trabalhava na empresa, mas era uma das analistas mais promissoras que já tivemos. Na verdade, ela recusou uma promoção para ficar com Gustavo. Um silêncio cortante tomou conta do ambiente. Meu coração batia forte. Isso é verdade? Gustavo me olhou, surpreso. Respirei fundo. Sim. Eu recebi uma oferta para ser diretora de investimentos, mas naquela época, nossas vidas estavam mudando. Você precisava mudar de cidade pelo seu trabalho, e eu fiz minha escolha. Ele piscou algumas vezes, processando. Eunice, por outro lado, estava pálida. Isso é impossível, ela murmurou. Parece que a senhora se enganou sobre mim, retruquei, sentindo uma pontada de satisfação. Mas antes que alguém dissesse mais alguma coisa, Isabela sorriu. E, pelo que sei, Camila não abandonou sua carreira completamente. Gustavo franziu a testa. O que quer dizer? Eu sabia que, a partir dali, não havia mais volta. Significa que Camila não apenas trabalhou duro no passado, mas que tem um talento que muitas empresas dariam tudo para ter. Minha sogra parecia prestes a explodir. O que você quer dizer com isso? Isabela se virou para mim, seu olhar avaliador. Acho que está na hora de contar para o seu marido a verdade sobre o que você vem fazendo nos últimos meses. Gustavo me olhou confuso. Eunice estava paralisada, como se sua visão de mim estivesse ruindo diante de seus olhos. Eu fechei os olhos por um breve segundo e tomei coragem. Está bem. Eu conto. O peso dos olhares sobre mim era quase palpável. Gustavo me observava com atenção, esperando uma resposta. Eunice, ainda em choque, tentava processar tudo o que ouvirá. E Isabela, ela parecia se divertir com a situação, como se já soubesse o desfecho dessa história antes mesmo de eu contá-lo. Respirei fundo. Não havia mais motivo para esconder. Há alguns meses, recebi uma proposta para atuar como consultora financeira de um fundo de investimentos internacional, comecei, mantendo minha voz firme. Gustavo franziu a testa. Consultora? Você nunca me disse nada sobre isso. Porque eu queria ter certeza de que era algo viável antes de trazer para você. No início, eu mesma não sabia se queria voltar a trabalhar, mas a proposta era irrecusável. Eu trabalho de casa, faço análise de mercado e auxilio na tomada de decisões estratégicas para um grupo seleto de investidores. Eunice soltou uma risada incrédula. Ah, por favor. Quer mesmo que acreditemos que você, que passou anos sem precisar se preocupar com nada, agora é uma peça-chave em um fundo de investimentos? Antes que eu pudesse responder, Isabela cruzou os braços e lançou um olhar afiado para ela. Você deveria pesquisar mais sobre a sua nora, Dona Eunice. O nome de Camila é respeitado no mercado financeiro. Se ela quisesse, poderia estar liderando uma empresa agora. Gustavo virou-se para mim, os olhos carregando uma mistura de surpresa e admiração. Eu não sabia. Dei um sorriso de canto. Eu sei. Mas agora você sabe. Por um instante, Gustavo não disse nada. Ele apenas me observava, como se estivesse reorganizando todas as peças da nossa história em sua mente. Já Eunice não conseguia esconder sua frustração. Sua expressão passava por várias emoções, incredulidade, desconforto e, por fim, algo que parecia raiva. Então você quer dizer que trabalhou esse tempo todo sem dizer nada? Sim. E Gustavo nunca soube? Não até agora. Ela bufou. Isso é absurdo. Se fosse verdade, você teria contado desde o início. Gustavo, no entanto, pareceu enxergar a situação com outros olhos. Camila, por que não me disse antes? Toquei sua mão, apertando-a de leve.
porque eu não queria que achasse que eu estava fazendo isso para provar algo. Queria que fosse uma escolha minha, não uma resposta às provocações da sua mãe. Ele assentiu, lentamente, como se absorvesse cada palavra. Você sempre foi incrível, e eu não fazia ideia do quanto. Eunice cerrou os dentes, sua frustração evidente. Isso não muda nada. Ela disparou, sua voz mais aguda que o normal. Você ainda se aproveitou do dinheiro dele. Foi Isabela quem respondeu primeiro. Você tem ideia de quanto Camila pode ganhar por mês só com esse trabalho? Eunice se calou. Muito mais do que Gustavo ganha agora, continuei, olhando diretamente para ela. A cor fugiu de seu rosto. Você está mentindo. Cruzei os braços. Não estou. Mas, sinceramente, a sua opinião já não importa para mim. Eunice olhou para Gustavo, esperando que ele dissesse algo a seu favor. Mas, para sua surpresa, ele sorriu para mim, cheio de orgulho. Eu nunca duvidei de você, Camila. Mas saber tudo isso agora só me faz te admirar ainda mais. O choque em Eunice foi visível. Pela primeira vez, ela percebeu que tinha perdido. Mas o melhor ainda estava por vir. Eu respirei fundo antes de soltar a última bomba da noite. Ah, e mais uma coisa, Dona Eunice. Lembra quando eu disse que recusei uma promoção para ficar com Gustavo? Ela me lançou um olhar desconfiado. Sim. O que tem isso? Sorri, sentindo o gosto doce da minha vitória. Eu recebi uma nova proposta. E dessa vez, eu vou aceitar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eunice estava arruinada. O impacto das minhas palavras foi como um soco no estômago de Eunice. O silêncio ao nosso redor se tornou quase constrangedor. Por um instante, ninguém parecia saber o que dizer. A expressão dela oscilou entre incredulidade e raiva, como se a simples ideia de eu alcançar uma posição de prestígio fosse uma afronta pessoal. Você está brincando, ela finalmente disse, sua voz carregada de desprezo. Só pode estar. Gustavo apertou minha mão, sua expressão se suavizando em um sorriso. Não, mãe. Ela não está brincando. Eunice virou-se para ele, indignada. Você acha isso certo, Gustavo? Ela escondeu algo desse tamanho de você. E agora vem com essa história de promoção, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Gustavo soltou um suspiro paciente, mas seu tom era firme. Sabe o que eu acho, mãe? Eu acho que você nunca tentou realmente conhecer a mulher com quem eu me casei. Você criou uma ideia fixa sobre ela e se recusou a ver qualquer outra coisa. O rosto de Eunice se contorceu em indignação. Eu só queria protegê-lo. Me proteger de quê? Ele franziu as sobrancelhas. Da mulher que abriu mão de uma grande oportunidade por mim? Da mulher que agora está sendo reconhecida por um trabalho incrível? Se alguém aqui foi enganado esse tempo todo, fui eu, e nem foi pela Camila. Os olhos de Eunice se arregalaram, e eu soube que aquelas palavras atingiram em cheio seu orgulho. Pela primeira vez, ela estava sendo confrontada diretamente pelo próprio filho. Gustavo, eu. Mas antes que ela pudesse inventar uma desculpa, resolvi encerrar o assunto de vez. Eunice, eu não preciso da sua aprovação. Nunca precisei. Mas já que gosta tanto de falar sobre dinheiro, deixa eu te contar algo que talvez te interesse. Ela hesitou, sem saber se queria ouvir. A empresa que me fez a proposta é uma das principais concorrentes da empresa do Gustavo. Os olhos dela se arregalaram. O quê? Gustavo me olhou surpreso. Eu ia te contar antes de tomar qualquer decisão, amor, acrescentei, segurando sua mão. Mas a oferta é tentadora. Eunice levou a mão à boca, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Para alguém como ela, que sempre se gabou da posição do filho, saber que eu estava prestes a ocupar um cargo tão ou mais relevante do que o dele era inaceitável. Você não pode aceitar essa proposta. Ela exclamou, mais alto do que pretendia. Algumas pessoas ao redor disfarçaram, mas era óbvio que estavam prestando atenção em cada detalhe do embate.
Eu posso e talvez aceite, respondi, cruzando os braços. Você está fazendo isso por vingança, não está? Dei um sorriso irônico. Não, Dona Eunice. Eu estou fazendo isso porque sou boa no que faço. E porque mereço essa oportunidade. Gustavo olhou para mim por um longo momento, e então, para a surpresa de sua mãe, sorriu. Eu te apoio, Camila. Seja qual for sua escolha. Eunice olhou para o filho, traída. Você não pode estar falando sério. Ele assentiu, e ali eu soube, não importava mais o que Eunice dissesse, ela havia perdido. Mas ainda havia uma última jogada. Sabe, Eunice, talvez agora você consiga ver que nunca precisei do dinheiro do seu filho. Mas eu me pergunto, se fosse ao contrário, será que você teria aceitado Gustavo se ele fosse apenas um homem comum, sem toda essa fortuna? O silêncio dela foi a resposta que eu precisava. E então, antes que ela pudesse reagir, peguei a mão de Gustavo e sorri. Acho que já ficamos tempo demais aqui. Vamos? Ele sorriu de volta. Vamos. Eunice ficou ali, parada, vendo sua visão de mim desmoronar. Mas, sinceramente, eu não poderia me importar menos. Saímos da festa sem olhar para trás. No caminho de volta para casa, Gustavo estava em silêncio, mas eu sabia o que ele estava pensando. Ele estava processando tudo o que acontecerá, o peso das palavras de Eunice, e o fato de finalmente descobrir o que eu havia feito em silêncio, longe da sua percepção. Mas, para minha surpresa, ele não parecia frustrado. Pelo contrário, parecia aliviado. Quando chegamos em casa, ele me puxou para um abraço apertado. Eu não sabia de nada disso, Camila, ele disse, a voz rouca. Eu te admiro ainda mais agora. Eu não queria te esconder nada, mas não queria que você pensasse que eu estava competindo com você. Eu só queria ter o meu espaço, sabe? Mostrar para mim mesma que posso ser mais do que apenas a esposa do Gustavo. Ele me olhou, seus olhos carregando um amor e uma compreensão profundos. Eu nunca pensei que você fosse apenas isso. Nunca. Só que agora, vendo tudo que você conquistou, eu me sinto orgulhoso. Eu sorri, tocando seu rosto. Eu só preciso de você ao meu lado, Gustavo. Não quero que isso mude a nossa relação. Isso não vai mudar nada, Camila. Nada. O clima na casa estava diferente, mais leve. Eu sabia que tínhamos dado um passo importante em nosso relacionamento, algo que antes parecia impossível, a superação de um muro invisível que se levantava entre nós e a visão de uma vida idealizada pela mãe dele. Mas enquanto eu me sentia grata pela confiança e amor de Gustavo, ainda havia um peso no meu coração. Eunice. Ela ainda não havia digerido a verdade. E era inevitável que eu tivesse que encarar o confronto final. No dia seguinte, recebi uma mensagem de Isabela. Ela me informava que, após a nossa conversa, Eunice havia tentado ligar para ela várias vezes. Aparentemente, estava à beira de uma crise nervosa, frustrada por não saber o que fazer com a humilhação pública que passará na noite anterior. Eu sabia que isso era apenas o começo. Na tarde daquele dia, Gustavo me olhou com um sorriso travesso. Acho que minha mãe vai querer falar com você. Levantei uma sobrancelha. E você vai deixar? Ele deu de ombros. Vai ser interessante ver o que ela tem a dizer. E, quem sabe, ela mude de ideia sobre você. Eu sabia que aquilo era uma tentativa dele de me apoiar, mas eu também sabia que ele estava cansado de tanta tensão entre ele e a mãe. Não queria mais ser um campo de batalha. A campainha tocou pouco depois. Eu sabia quem era antes mesmo de abrir a porta. Eunice estava ali, em pé, com o rosto pálido e os olhos vermelhos. Não parecia a mulher confiante de antes, mas alguém quebrado, com a postura perdida. Camila, ela começou, mas não conseguia olhar nos meus olhos. Fiquei em silêncio, esperando que ela falasse. Eu não sabia que você tinha se dedicado tanto, ela disse, sua voz falhando. Eu só queria proteger o Gustavo. Ele é tudo que eu tenho, e ela se calou por um momento, respirando fundo. Eu errei.
Eu vi você como uma ameaça, quando na verdade, você estava apenas tentando ser você mesma. Aquelas palavras caíram sobre mim como uma tempestade, molhando o terreno fértil de ressentimentos que eu vinha cultivando. Não foi fácil ouvi-las, mas também não foi impossível. Afinal, todos nós erramos. Eu não queria continuar o ciclo de raiva. Não mais. Eu entendo, Eunice. Você sempre quis o melhor para ele, mas a gente precisa entender que o melhor para ele nem sempre é o que a gente imagina. Eu nunca quis ser uma ameaça para você. Só queria ser a melhor versão de mim mesma, ao lado do Gustavo. Ela levantou o olhar, com uma expressão genuína de arrependimento. Eu nunca imaginei que fosse machucá-la assim. Eu vejo agora, com clareza, que fui injusta. Respirei fundo e, por um momento, imaginei o que a vida de Eunice teria sido se ela tivesse dado mais espaço para suas próprias escolhas, sem depender tanto de seu filho. Ela sempre viveu à sombra dele, controlando cada detalhe de sua vida. O que você vai fazer agora? Perguntei. Ela suspirou, os ombros caindo como se o peso do mundo estivesse sobre ela. Não sei. Talvez eu tenha que aprender a me afastar um pouco. A deixar que Gustavo viva sua vida sem a minha interferência. Havia algo de genuíno em sua voz. A mulher à minha frente estava se reconstruindo, assim como eu. Não seria uma mudança fácil, nem para ela, nem para mim. Mas estava claro que um novo ciclo estava prestes a começar. Eu espero que você possa encontrar seu próprio caminho, Eunice. E que, de alguma forma, a gente consiga construir uma relação mais equilibrada. Ela sentiu, lágrimas nos olhos. Eu vou tentar, Camila. Eu realmente vou tentar. E assim, com a sinceridade de quem finalmente se vê, o capítulo de tensão e confronto se fechou. O que restou foi um novo começo, não apenas para eu e Gustavo, mas também para Eunice, que finalmente poderia começar a viver de uma maneira mais independente. Quando ela saiu, Gustavo me olhou, e pela primeira vez, vi nele a tranquilidade de quem sabia que, apesar das adversidades, nossa relação estava mais forte. Eu te amo, Camila. Ele me puxou para um abraço apertado, como se quisesse reafirmar tudo o que já sabíamos, mas que agora estava mais claro do que nunca. Eu também te amo, amor. E agora, vamos fazer isso juntos. E assim, encerrava-se uma história de provas e superações. Não havia mais segredos, não havia mais medos. O que havia agora era um futuro cheio de possibilidades. Juntos, eu e Gustavo, mais fortes e mais confiantes do que nunca. E Eunice? Bem, talvez ela ainda tivesse um longo caminho a percorrer, mas pelo menos agora, ela sabia que a verdadeira força vinha de dentro. Se você gostou dessa história emocionante de superação e transformação, não se esqueça de deixar seu like. Curta o vídeo, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Compartilhe com seus amigos para que eles também embarquem nessa jornada de empoderamento e mudanças de vida. Não perca a chance de fazer parte dessa comunidade. Até o próximo vídeo.